Glad to see you this morning. É bom ver-los hoje de manhã. We're going to jump right into some study here. Nós já vamos entrar no estudo aqui. And if you would take your Bibles to Mark chapter number 8. Abre as suas Bíblias para Marcos capítulo 8. We will read verse 22 through 26. Vamos ler os versículos 22 ao 26. Marcos 8, 22 a 26. Diz assim: Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. The scripture here gives us an example of a miracle Jesus performed. As Escrituras nos dão um exemplo de um milagre que Jesus fez. And in the performance of this miracle, E neste milagre it's unique compared to the other miracles. é diferente comparando com os outros milagres. I've heard people say that Jesus had to do a second miracle to heal the man. Eu ouvi dizer que Jesus teve que fazer um segundo milagre para curar este homem. But when we see what Jesus does in the scripture, Mas quando nós vemos o que Jesus fez nas Escrituras, we know that he always did what he intended to do. sabemos que ele sempre fez o que ele iniciou a fazer, o propósito que ele quis fazer. And I believe God put this passage in the scripture for a purpose. E eu creio que Jesus colocou essa passagem aqui nas Escrituras com um propósito. Because as we look through other passages, Porque quando nós olhamos em outras passagens, we see many times God comparing men to trees. nós vemos muitas vezes Deus compara os homens com árvores. In Psalm chapter number 1, Em Salmo capítulo 1, we won't read all of these, não vamos ler esses, but the Bible says that we would be like a tree planted by the rivers of water. mas a Bíblia diz que nós seríamos como uma árvore plantado à beira do rio. In Isaiah chapter number 61 verse 3, Em Isaías 61, versículo 3, the Bible talks about men being the trees of righteousness. a Bíblia diz que os homens seriam as árvores de justiça. And in Jeremiah 17, E em Jeremias 17, the Bible likens a man who puts his trust in the Lord as being a tree. a Bíblia fala que aqueles homens que colocam a sua confiança em Deus são como árvores. And there are many other passages like this. E tem muitas outras passagens assim. I believe that when Jesus healed this man, Eu creio que quando Jesus curou esse homem, he healed him to the point that he saw men as God sees them. ele curou ele ao ponto que ele conseguiu ver os homens igual Deus os vê. He saw men as living, growing, and fruit producing. Ele viu os homens como viventes e produzindo frutos. Jesus spoke several times about the fruit that we bring forth in our life. Jesus falou várias vezes do fruto que nós damos pelas nossas vidas. And today we're considering the issue of addictions. Hoje nós estamos considerando o assunto de vícios. And I want you to consider the idea of the fruit of addiction being a fruit. Eu quero que você considere essa ideia de vício ser um fruto. Something that is produced in our life because of the type of tree that we have. É algo que é produzido em nossas vidas devido ao tipo de árvore que nós somos. And this fruit is born by the branches, E esse fruto nasce pelos galhos, but it is nourished by the root system. mas é alimentado pelas raízes da And árvore. when we talk about addiction, Quando nós falamos de vício, sometimes we will have the idea to tell people, just stop. nós temos essa tendência de falar para as pessoas: para o que você está fazendo. As if you just cut the tree Como se a gente pudesse cortar a árvore ali. and everything would
would be okay. e tudo seria melhor porque nós cortamos a árvore. But when you chop a tree off, Mas quando você corta a árvore, poda a árvore, if the roots are still alive, se as raízes ainda estão vivas, they will produce another tree. elas vão produzir outra árvore. And so many people concerning addiction Então, muitas pessoas, falando do vício, have tried to stop many times. tentaram parar muitas vezes, They've tried to cut off the tree, tentaram cortar as árvores, but it just keeps coming back. mas continua se tornando, And voltando. there are a number of roots that are living under the surface. Tem várias raízes que estão vivendo embaixo do solo, embaixo da superfície. These roots are things that we cannot see with our eyes, Essas raízes são coisas que nós não vemos com os nossos olhos, but they are seated deeply in their hearts. mas que estão escondidos e fundos do coração. In counseling, No aconselhamento, we use a formula for understanding as a counselor. nós usamos uma fórmula para entender como aconselhador. I know that this is not going to translate well into Eu Portuguese, sei que isso não vai traduzir bem para o português, but we use a formula called the activating event. nós usamos uma fórmula com A como a parte ativa, o evento ativo. It's the thing that took place in their life that began the process to lead to the addiction. É aquela coisa que começou o processo, que ativou o processo do vício na vida deles. Many times the thing that they look at and they use as a justification for addiction. É aquele evento, aquela coisa que eles usam como a justificação. And not just, this is not true just of addiction. Isso não é só verdadeiro sobre o vício, We use the same formula for any counseling scenario. mas usamos essa fórmula para qualquer tipo de aconselhamento. And the activating event, we add to it the belief system. E não só o evento ativo, mas nós adicionamos a fé, ou sistema de crença. The belief system is the way that a man thinks in his heart. Essa crença é o modo que o homem pensa no seu coração. Proverbs says that as a man thinks in his heart, so is he. Provérbios diz que assim como o homem pensa no seu coração, ele é. And it is our thinking that produces our actions. E é o nosso pensamento que produz as nossas ações. And a little later, Brother Gossmeyer will go into more detail on that. E mais tarde, o irmão vai... Cadê ele? O outro missionário vai explicar mais sobre isso. The activating event added to our belief system Então, o evento ativo com a crença produces our consequences. produz a consequência. So this formula we always try to keep in mind as we're counseling. Então, esse formulário, essa fórmula nós vamos usar quando nós estamos aconselhando. And the thing to remember in counseling E no aconselhamento, a coisa para lembrar is that the activating event is never what produces the consequences. é que o evento ativo, aquele evento que causou o problema, não é o que produz a consequência. The consequences are always produced by the belief system. A consequência sempre vem por causa da crença, ou o que a pessoa crê. If there was an accident here on this road, Se tivesse um acidente aqui nessa rua, which is a very real possibility based on my driving here lately, que é uma grande possibilidade, vendo o que eu tenho visto dirigindo aqui esses dias. two people have an accident, Duas pessoas têm um acidente and one may get out of the vehicle e um pode sair do seu veículo, and be angry, estar bravo, begin to yell and scream, começar a gritar, xingar, begin to kick the car, dar um pontapé no carro and maybe assault the other driver. e talvez até agredir o outro motorista. And when the police come, E quando a polícia chegar, he yells and screams at the police, ele grita, ele briga com o policial também. and they arrest him for assault. Aí eles vão levar ele devido à agressão dele. He goes to jail, and then he finally goes home, Ele vai para a prisão e depois ele finalmente volta para casa. and his anger overflows onto his family. E a sua ira ele despeja sobre a família.
He goes to work and his anger overflows at his job. Aí ele vai para o serviço e despeja aquela ira no emprego. He Né? loses his job. Ele perde o seu emprego, He loses his family. ele perde a sua família, And in his mind, mas na sua mente, everything is because of the car accident. tudo que ele fez é devido ao acidente. If it hadn't been for that accident, Se não fosse por aquele acidente, I would have never lost my temper. eu nunca teria ficado irado, I would have never lost my job eu nunca teria perdido meu emprego or my family. ou a minha família. And so it's his belief system Então é a crença dele that causes him to think this. que causa ele a pensar desse modo. The other person may get out of their vehicle, A outra pessoa pode ter saído do veículo and because they're a believer, e porque são crentes, they say, "Thank God, no one was injured," eles dizem, graças a Deus, ninguém foi ferido, ninguém se machucou. and they rejoice in the Lord. E eles regozijam em Deus. And they go home and they hug their wife and children, E eles vão para casa e abraçam a sua esposa, sua família, and they tell them how good God e is. falam para a sua família quão bom Deus é. And they go to work and share the goodness of God with their coworkers. Vão para o emprego e compartilham com os amigos de trabalho ali quão bom Deus é. And people receive Christ. E pessoas aceitam a Cristo. It's the same event. É o mesmo evento. What produced the different results? O que produziu o resultado diferente? Their belief. As suas crenças. And so our belief system will produce fruit in our life. Então, nosso sistema de crença produz um fruto em nossas vidas. And these roots are linked to our belief system. E essas raízes são ligadas às nossas crenças. So let's consider the roots for just a moment. Então, vamos considerar aqui as raízes por um momento. The first root that we see here A primeira raiz que nós vemos aqui is the root of lust. é os desejos carnais ou a concupiscência. Lust is an issue that every person deals with. Esses desejos carnais é algo que todos nós lidamos com eles. James chapter number 4 speaks of this. Tiago 4 fala sobre isso. Read verse number 1 through 4. Versículos 1 a 4 dizem assim. Tiago 4, 1 a 4. De onde vêm as guerras e pelejos entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis, guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitua-se inimigo de Deus. Notice the progression of lust in this verse. Nota a progressão dos desejos aqui. First, it begins as a war in your own heart, Começa como uma guerra no seu próprio coração, a conflict within you, conflito dentro de si mesmo, the desire to fulfill your own pleasure, desejo de cumprir os seus próprios desejos, desire to live a life focused on self. Desejo de viver uma vida focada em si mesmo. And then because there is a conflict within you, E porque tem conflito dentro de si, it will produce a conflict with others. isso produz conflito com outros. And this conflict with others will result in war and fighting with them. E esses conflitos com os outros causam uma guerra e brigas com elas. And then in verse number 4, the Bible says Versículo número 4, a Bíblia diz that giving into these lusts produces a conflict with God. que esses desejos também produzem conflito com Deus. So lust produces 3 levels of conflict in our life. Então esses desejos produzem 3 níveis diferentes em nossas vidas. As we look in the scriptures, we see a very interesting thought about lust. Olhamos nas Escrituras e percebemos algo sobre esses desejos carnais. This relates to the 10 commandments. Isso é relativo aos 10 mandamentos. When Jesus was asked what the greatest commandment was, Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, in Matthew 22, em Mateus 22, he said, "Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, soul, and mind." ele disse: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, And, a tua alma e tua vida. and the second is like unto it.
E o segundo é como o primeiro mandamento. You shall love your neighbor as yourself. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Now we understand that these are not direct statements of the 10 commandments. Entendemos que isso não é uma citação direta dos 10 mandamentos, Instead, they are summarizations. mas é um resumo. The first 4 commandments deal with loving God. Os primeiros 4 mandamentos tratam de amar a Deus. The last 6 commandments deal with loving others. E os últimos 6 com o próximo, amando o próximo. If I love God, Se eu amar a Deus, I will not put anything ahead of Him. não vou colocar algo acima dele, I will not worship anything but Him. não vou adorar algo a não ser ele, I will not blaspheme His name. não vou falar mal do nome dele, And I will keep holy the things He says are holy. e as coisas que ele diz que são santas, eu vou tratar como santas para mim. This is how I can demonstrate my love for God. É desse modo que eu demonstro meu amor por Deus. And if I love others, E se eu amo aos outros, I will honor authority. então eu vou honrar a autoridade. Your parents are your first authority in life. Os pais são a primeira autoridade em nossas vidas. If I love others, I will not kill them. Se eu amo aos outros, eu não vou os matar. I will not commit adultery. Não vou cometer adultério. I will not steal from them. Não vou roubar. I will not lie to them. Eu não vou mentir a eles. These are ways in which I demonstrate my love to others. Essas são maneiras em que eu demonstro meu amor para os outros. And that's actually what Paul says in Romans chapter number 13. E é isso que Paulo diz em Romanos capítulo 13. In verse number 8 through 10. Nos versículos 8 a 10, Romanos 13, 8 a 10, diz: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. It's an interesting thought that's presented here. É um pensamento interessante que aparece aqui. God says that I am not to take your expectations on me as a debt. Deus diz que não é para mim tomar aquela expectação que você tem a mim como uma dívida. I do not owe you to act how you desire me to. Eu não estou endividado a você para fazer o que você acha que eu deveria fazer. If you say, if you love me, you will do this and this for me. Às vezes você pode dizer: se você me ama, então você vai fazer isso ou aquilo. God says I'm not obligated to do what you think makes for love. Deus diz: eu não sou obrigado a fazer o que você acha que eu devo fazer para te amar. But to demonstrate biblical love, Mas para demonstrar o amor bíblico, I'm to keep the law of God. eu devo guardar os mandamentos de Deus, As the scripture says in verse 9. como as escrituras dizem no versículo 9. And then in verse 10, E aí no versículo 10, that love is the fulfilling of the law. que o amor é o cumprimento da lei. And if I look at the law E se eu vejo a lei as a means of demonstrating love, como um meio de demonstrar o amor, I look at it from the perspective of loving God and loving man, eu olho de uma visão que eu estou amando a Deus e amando aos homens, then all the commandments become positive. então todos os mandamentos são positivos. As the scriptures say, in Christ all the commandments are yea. A Escritura diz que em Cristo todos os mandamentos são sim e amém. They are not burdens to carry. Não são pesos para nós carregarmos. And so Paul says that if we love him, Então Paulo diz que se nós o we'll amamos, keep his commandments. guardaremos os mandamentos, And his commandments won't be grievous. e os seus mandamentos não são pesados. It'll be a joy to love others. Será uma alegria amar os outros. But the last commandment, Mas o último mandamento, thou shalt not covet. não cobiçarás. Paul says of covetousness A Bíblia diz que a cobiça, that I had not known lust, except the law said, thou shalt not covet.
Paulo disse que ele não teria conhecido os desejos carnais se não fosse pela cobiça. So the last commandment has to do with our lusts. Então o último mandamento tem a ver com os nossos desejos carnais. If you think of it in this fashion, Se você pensar nesse modo, the first commandment has to do with loving God, o primeiro mandamento tem a ver com amar a Deus, and the last commandment has to do with loving ourselves. e o último mandamento tem a ver com amando a nós mesmos. If we look at the commandments from loving God perspective, Se olhamos aos mandamentos começando com a perspectiva de amar a Deus, then all the commandments teach us a positive thing toward God and others. então todos os mandamentos nos ensinam o positivo para Deus e os outros. But if we look at the commandments from a loving myself perspective, Mas se nós olharmos ao contrário da perspectiva de amar a mim mesmo, then all the commandments become negative. então todos os mandamentos se tornam negativos. And if my desire is to please myself, Se o meu desejo é agradar a mim mesmo, to fulfill my lusts, a cumprir os desejos carnais, then I will lie to fulfill my lusts. então eu vou mentir para cumprir os meus I will desejos. steal to fulfill my lusts. Eu vou roubar para cumprir os meus I will desejos. commit adultery Eu to vou fulfill my cometer o lusts. adultério para cumprir os meus I will desejos. kill to fulfill Eu my vou lusts. matar para cumprir os meus I will desejos. dishonor authority to fulfill my Eu vou lusts. desonrar as autoridades para cumprir os meus desejos. I will violate what God says is holy to fulfill Eu my vou lusts. violar o que Deus diz é santo para cumprir os meus desejos. I will blaspheme God to fulfill my Vou lusts. blasfemar para cumprir os meus desejos. I will worship myself, Eu vou adorar a mim mesmo and I will put myself ahead of God. e colocar a mim mesmo acima de Deus. The commandments are really two attitudes Os mandamentos são duas atitudes that surround our actions. que dão volta ou circulam as nossas ações. Love versus lust. O amor versus o desejo. In James chapter number 1, Em Tiago, capítulo 1, verse number 12, versículo 12, Tiago 1:12. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. what does it mean to endure temptation? O que quer dizer suportar a tentação? It means to resist the desire to give in to your lust. Quer dizer resistir o desejo de cumprir essa concupiscência. But notice what he contrasts this temptation with. Mas nota o contraste aqui dessa tentação. Many times we read this verse and say there's a reward for enduring temptation. Nós lemos esse versículo e às vezes pensamos que há uma recompensa. But the verse clearly says that the reward is for loving God. Mas a Bíblia diz que a recompensa não é para os nossos desejos, mas para rejeitar os nossos desejos, mas é a recompensa de amar a Deus. He gives the crown to those that love him. Ele dá a coroa àqueles que o amam. It is loving him that causes us to resist temptation. É amando a Ele que nos causa a resistir à tentação. It is loving God that causes us to depart from our lusts. É amando a Deus que nos causa a apartar-nos dos nossos desejos. And this is the great conflict people face in life. Esse é o grande conflito que as pessoas estão enfrentando na vida. And this is true of lost and saved. Isso é verdade dos perdidos e dos salvos. When a person gets saved, Quando uma pessoa é salva, their position in Christ changes. a posição dela em Cristo muda. We are, according to Ephesians, seated with Christ in heavenly places. Em acordo com Efésios, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. We are placed in Christ. Estamos inseridos em Cristo. But we also still struggle against the lust of the flesh. Mas ainda lutamos contra os desejos carnais. When a person gets saved, some of the things of the old nature will fall away. Quando alguém é salvo, a natureza antiga, ela deixa de ser ativa Because muitas of our love vezes. for God. Por causa do nosso amor a Deus. Sometimes a person will receive Christ Às vezes alguém recebe Cristo, who has been a drinker or drunkard, que foi um bêbado, and they never again desire to drink. e nunca mais desejam a bebida.
But other times a person will receive Christ Mas outras vezes alguém recebe Cristo and they will still struggle with the desire to drink. e ainda lutam com esse desejo de beber. So what shall we say to this? Então o que dizemos? Did one person get more saved than the other? Será que uma pessoa foi mais salvo do que o outro? No. Não. There's only one salvation. Só tem uma salvação. There's one Lord, Só tem um Senhor, one faith, uma fé, one Holy Spirit that indwells all who believe. um Espírito Santo que habita em todos que creem. But for some, their addiction is simply the lust of their flesh. Mas para alguns, o vício é simplesmente um desejo carnal. And when they get saved, E quando eles são salvos, their love for God overcomes the lust of their flesh. o amor a Deus sobrepassa o desejo carnal. But for others, Mas para outros, their lust, their addiction is rooted in more emotional issues. o vício está enraizado em algo mais emocional. And Paul speaks about this in 2 Timothy, E Paulo fala sobre isso em 2 Timóteo. chapter number 2, 2 Timóteo, capítulo 2, in verse 25 and 26. versículos 25 e 26. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade dele estão presos. When we deal with addicts, Quando tratamos de pessoas com vícios, it's important that we deal with them in meekness. é importante que nós tratamos com mansidão. According to the scriptures, Em acordo com as escrituras, meekness is not just humility, a mansidão não é apenas a humildade, but rather, as exemplified in the life of Moses, mas como exemplado na vida de Moisés, meekness is not taking offense at the words or attacks of others. a mansidão não é ser ofendido com os ataques dos outros. Moses demonstrated meekness Moisés demonstrou essa mansidão when Aaron and Miriam attacked him for his wife. quando Arão e a Miriam atacaram ele devido à esposa que ele tinha. And instead of retaliating, he went to the Lord. Em vez de retrucar, ele foi a Deus. And he let God deal with the situation. E ele permitiu que Deus tratasse daquela situação. When Korah and the princes attacked Moses for his leadership, Quando Coré e os outros príncipes lá atacaram Moisés pela sua posição de liderança, instead of taking it personally and retaliating, ao invés de tomar pessoalmente aquilo e retrucar, he said, let's all go to the tabernacle ele diz: vamos todos ao and tabernáculo we'll just let God decide who will lead the e nation. vamos deixar Deus escolher quem vai liderar a nação. And we know that in both situations, E sabemos que nas duas situações, God's judgment came on those that came against Moses. o julgamento de Deus estava contra aqueles que estavam contra And this Moisés. is an example for us in how to deal with those of this world. Isso é um exemplo para nós sabermos como tratar, lidar com as pessoas desse mundo. Because often the people that we are trying to help the most Porque muitas vezes as pessoas que nós estamos tentando ajudar mais will also be the ones that attack us the most. são também as pessoas que nos atacam mais. The people that we are trying to rescue from their troubles As pessoas que nós estamos tentando socorrer dos problemas will be the ones that make accusations against us. acabam nos acusando. And we are to deal with them in meekness. E nós devemos lidar com mansidão. We're not to take personal offense. Não é para ser ofendido We're pessoalmente, to let God deal with the situation. mas permitir que Deus trabalhe na situação. Because the goal is not to show ourselves righteous, Porque o alvo não é que nós nos justificamos, but to rescue them from the peril of their sin. mas que eles são resgatados do perigo do pecado. And I notice in this passage that our conflict is not actually with them. Nós vemos aqui nessa passagem que o nosso conflito não é diretamente com eles, It is with the one who has them captive, mas é com aquele que os tem como cativo, which is the devil. que é o diabo.
And he says the same thing in Ephesians Ele diz 6:12, a mesma coisa em Efésios 6:12, where he says we wrestle not against flesh and blood. onde ele diz que não lutamos contra a carne, When o we deal with sangue. addictions, it's a spiritual conflict. Quando lidamos com os vícios, é um conflito espiritual. And we must remember that Satan is very good at laying snares. E nós temos que lembrar que Satanás é muito bom em colocar armadilhas. And many people, even saved people, E muitas pessoas, até os salvos, have been caught in the snares of Satan, se enroscaram ali naquelas armadilhas de Satanás. the deceptions of Satan. Os enganos de Satanás. And these deceptions often come along during times of emotional disturbance. Esses enganos muitas vezes aparecem em momentos que a pessoa está perturbada emocionalmente. When, because of an emotional problem, Devido a um problema emocional, Satan convinces us to grab onto a substitution for truth. Satanás ele nos convence a segurar, a se apegar a um substituto da verdade. Because of some of these issues here, Devido a algumas dessas situações, people are grasping for anything they can find pessoas estão tentando segurar qualquer coisa que eles conseguem achar to give them a feeling of stability or security. para estabilizar ou dar uma segurança em suas And vidas. it is during these times E são nesses momentos that they often will grab onto addictions. que seguram ou se apegam aos vícios. But let us not be too judgmental, Mas não vamos julgar, because I promise you this, porque eu prometo isso. every one of us sitting here today Todos nós que estamos aqui hoje have wrong beliefs that we have held on to temos crenças errôneas que nós seguramos because of trials in our lives. devido aos problemas em nossas vidas. And these wrong beliefs are producing conflicts in our lives. E essas crenças erradas estão causando conflitos em nossas And vidas. often we don't recognize them either. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. And these things produce anger Essas coisas produzem a ira and bitterness e o sentimento de amargura and other ramifications in our lives. e outros resultados em nossas vidas. And so all of us have to explore where we have believed the lies of Satan. Todos nós temos que examinar aonde que nós caímos nessas crenças, nessas ideias de Satanás. If we were to take a shovel into the yard today Se fôssemos pegar uma pá e sair ali na frente and dig a large hole, e cavar um buraco grande, over time the hole might fill up with various things. através ao passar do tempo, talvez aquele buraco iria se encher com várias coisas diferentes. Maybe with trash. Talvez lixo. And the hole would be full of garbage. E o buraco estaria cheio de lixo. And someone might look and say, that hole has been filled. E alguém talvez pode olhar e dizer, olha, ó, o buraco está cheio. But we would know that this wasn't filled in a proper way. Mas nós sabemos que não está cheio propriamente ali. Someone might say, we should take out what's there and replace it. Alguém talvez diria, vamos tirar o que está ali e encher com outra coisa. And they remove all the garbage Então tiram todo o lixo and they pour the hole full of cement. e enchem aquele buraco com cimento. And so they might look and say, now the hole is dealt with. Alguém vai olhar e falar, ó, trataram do problema desse buraco. But has the hole been eliminated? Mas o buraco foi eliminado? No, it's now a hole filled with cement. Não, ainda é um buraco, mas está cheio de concreto, de cimento. Before it was a hole filled with garbage. Antes estava cheio de lixo. If we say we can put something better in the hole, Se nós dizemos, nós podemos colocar algo melhor dentro daquele and buraco, we take out the cement, e nós tiramos aquele concreto, cimento, and we fill it with chocolate, e nós enchemos de chocolate, we would say this is better than cement. diríamos que isso é melhor do que cimento. But it hasn't changed the fact that there was a hole. Mas ainda não mudou o fato de que ainda é um buraco. All it did was pollute the chocolate, Só simplesmente estragou o chocolate. and this would be a great crime against humanity. E isso seria um grande crime contra a humanidade. To eliminate the hole, Para eliminar o buraco, we have to put back in there nós temos que devolver ali what was there to begin with. o que estava ali no início.
If we fill that hole back up with dirt, Se devolvemos aquele buraco à terra, we do not have a hole filled with dirt. nós não teríamos mais um buraco cheio de terra, The hole is gone. mas o buraco desapareceria. The yard is restored. O quintal voltaria ao normal. Now it can regrow the grass that was there. Ali poderia então crescer a grama mais uma vez. In our lives, many times, Em nossas vidas, muitas vezes, troubles produce voids or holes in our emotional state. os problemas causam buracos ou vãos em nossas vidas. And we fill them up with garbage. E nós enchemos esses vãos com lixo. And maybe we realize that this garbage is causing trouble. E às vezes nós percebemos que esse lixo está causando problemas. And we search for something else to fill that. E a gente procura um substituto ali. And we substitute another worldly philosophy. E substituímos uma filosofia do mundo. It may be better than the first, Pode ser que é melhor do que o que tínhamos no início. but if it's not the truth of God, Mas se não é a verdade da palavra de Deus, then it will not eliminate the problem. então não vai eliminar o problema. And so we must take the Word of God Então nós temos que pegar a palavra de Deus and fill the emotional voids of our lives. e encher esses vãos emocionais em nossas vidas. We must dig out these roots of trouble Temos que arrancar essas raízes de problemas and replace them with the truth. e colocar em seu lugar a verdade. Some of these other roots include Algumas dessas outras raízes são grief, o pesar, which we spoke a little of last night. que nós falamos um pouquinho no sentido de luto ontem à noite. We have a residential home for men and women. Temos um lar para homens e mulheres. And I mentioned last night about 40% of the people that come in, E falamos que quase 40% daquelas pessoas que vêm ali, the root of their addiction is dealing wrong with death. a raiz do problema deles é não saber lidar com a morte. And in order to eliminate addiction in their life, we have to teach them how to deal properly with death. Então, para saber como que eles podem tratar com esse problema em suas vidas, temos que ensiná-los a tratar com a morte. For some, the root is guilt. Para alguns, o problema é a culpa. We've dealt with people who would blow up in anger. Nós lidamos com situações de pessoas que se explodem com ira. The root of anger is expectations. A raiz da ira são as expectações. The Bible tells us Expectativa. in Jeremiah 17:5 A Bíblia diz em Jeremias 17:5 that when we put our trust in men, we curse ourselves. que quando confiamos no homem, It tells us in Jeremiah 17:7 nós acusamos a nós mesmos. Em Jeremias 17:7 that we bring blessings in our life when we put our trust in the Lord instead of men. diz que trazemos bênção em nossas vidas quando confiamos em Deus e não nos homens. When I first went to Bible college Quando eu primeiro fui ao seminário to study biblical counseling, para estudar aconselhamento bíblico, my very first class, my instructor na primeira aula, o meu professor said, I want to give you my expectations of you in my class. disse: eu quero que vocês entendam o que eu espero de vocês na aula. I was excited, so I got my paper and my pen, Ele estava animado, então eu peguei o papel e a caneta, and he said, I expect you to fail this class. e ele diz: eu creio que vocês vão falhar nessa classe. I expect you to drop out of school. Eu acho que vocês vão deixar de estudar. I expect you to quit attending church. Eu acho que vocês vão parar de frequentar a igreja. I expect you to hate me and hate God. Eu acho que vocês vão me odiar e odiar a Deus. And I thought, this fellow has a real problem with expectations. E eu pensei, esse cara tem um problema, com as expectativas. O que ele está esperando da gente? But I didn't understand it was me that had the problem of expectations. Mas eu não entendi que era eu que tinha o problema com as minhas esperanças. Because he continued Porque ele continuou and said, you can never disappoint me. e disse: você nunca pode fazer com que eu fique triste, Because I have the same expectations of you that God does. porque eu tenho a mesma esperança de você que Deus tem. God expects you to sin. Deus espera que você peque. God expects you to fail. Ele acha que você vai falhar. We know that this is true because before God created the world, Nós sabemos porque
antes que Deus criou o mundo, He already determined that Jesus would die for sin. Ele já determinou que Jesus iria morrer pelos pecados. Christ's sacrifice for sin O sacrifício de Cristo pelo pecado was not an afterthought of God. não foi um pós-pensamento, aquilo que veio depois. It wasn't God's plan B. Não foi o plano B, It was plan A. foi o plano A, It was what God planned. né? Foi o plano inicial de Deus. And even as Christians, this is how God sees us. E como crentes, é assim que Deus nos vê. 1 John 1:9 1 João 1,9 says, if we confess our sin, diz: se confessarmos os nossos pecados. sin is the expectation in that verse. O pecado é o que é esperado naquele versículo. Confession is God's desire. A confissão, o arrependimento é o desejo de Deus. God is never disappointed in us because of sin. Mas Ele não vai ficar triste por causa do nosso pecado. He is disappointed for us because of sin. Ele fica triste em nosso lugar. This is a difference. Tem uma diferença aqui. God's disappointed because he knows we've missed out on what is best. Deus fica triste porque Ele sabe que nós não fizemos o que é o melhor. God's disappointed because he knows there are consequences we will now suffer. Ele está triste porque Ele vê as consequências que nós vamos sofrer. But God desires us to have a right relationship with him. Mas Ele deseja que tenhamos um relacionamento correto com And Ele. so he has provided a way for us to be restored. Então Ele providenciou um modo para sermos restaurados. It's important that we understand that our expectations in other people É importante que nós entendemos que a nossa esperança das outras pessoas, que esperamos das outras pessoas, will produce great conflict in our own heart. produza grande conflito dentro dos nossos corações. If you look at the scriptures Se olhamos as Escrituras and take all of the verses that deal with man's anger, e pegamos todos os versículos que lidam com a ira do homem, you will find that 70% of these você vai achar que mais ou menos 70% desses versículos imply a broken expectation. tratam de uma esperança que não deu certo. From the very beginning with Cain's anger, Lá no início, com a ira de Caim, Cain became angry Caim ficou irado because he expected God to receive his sacrifice. porque ele achou que Deus iria aceitar o sacrifício dele. And when his expectation was broken, E quando aquela esperança não deu certo, he looked for someone to blame ele procurou alguém para culpar and to punish. e para punir. And we see this repeated throughout the E Bible. vemos isso repetido através da Bíblia. Many people, when they act out in anger, Muitas pessoas, quando eles reagem com ira, maybe toward their family talvez para a sua família, or friends or at work, ou amigos, ou colegas de serviço, experience a great guilt over this eles sentem uma grande culpa por causa disso. and attempt to escape the guilt E aí through eles addiction. tentam escapar dessa culpa por meio de vícios. I've dealt with people with substance abuse, Nós lidamos com pessoas que têm abuso de substâncias químicas, who grew up in pastors' homes que cresceram em lares de pastores and became participating in looking at pornography. e participaram em pornografia. And because when they would look at pornography, E quando viam a pornografia, they would feel guilty. eles se sentiam culpados. And in response to their guilt, they would go and get high. E em resposta a isso, eles iam e abusavam nas drogas. One sin led to another because of guilt. Um pecado levava a outro pecado devido à culpa. Some people are suffering addiction because of insecurity. Alguns estão sofrendo em vícios por causa da insegurança. Insecurity is a deceptive problem. A insegurança é algo deceptivo. Many times we don't acknowledge the fact that we have insecurities. Nós não entendemos exatamente o que nós temos quando temos insegurança. But when we look at the life of David, Quando vemos a vida de Davi, you would find that David struggled significantly with insecurity. encontramos que Davi ele lidou bastante com essa insegurança. And you might say, not David. E talvez nós pensamos, não, Davi não. David was a great warrior.
Davi era um grande guerreiro. David was a mighty king. Davi era um rei poderoso. But David struggled greatly with insecurity in his life. Mas Davi, ele lidou com essa insegurança em sua vida. Insecurity is often created at an early stage of our life. A insegurança normalmente acontece mais cedo em nossa vida. And let me say specifically concerning the family of a pastor or a missionary. Especificamente falando de pastor, a família de um pastor ou missionário. I grew up in a pastor's home. Eu fui criado num lar de um pastor. My dad actually started churches in the state of Kansas. Meu pai trabalhou implantando igrejas em Kansas. So every 2 years we would move to a new city. Então, cada 2 anos a gente ia para outra cidade. My parents were good parents. Meus pais eram muito bons, But they were normal parents. mas eram pais normais. And they were first generation Christians. E eram crentes, né, da primeira geração. And they didn't know how to resolve conflicts in a biblical way. Não sabiam como resolver os conflitos de modo bíblico, Because they had never seen this growing up. porque nunca viram isso sendo criados, crescendo, And no one taught them. e ninguém ensinou eles. And so they would fight. Então eles brigavam. And because of this constant moving E devido a estas mudanças contínuas and the conflict in the home, e os conflitos no lar, it created an insecurity in me. isso criou uma insegurança na minha vida. And every time that my insecurity would be touched on, E cada vez que eu senti alguém mexendo com essa insegurança, I would try and grasp for some form of security. eu tentava me apegar a alguma coisa de segurança. This can often be the root of addiction. Isso pode ser muitas vezes a raiz de um vício. And David experienced these same type of things. E Davi experienciou muitas vezes essas mesmas coisas. Remember, as a young man, David was sent to the battle. Lembra que quando ele era jovem, Davi foi enviado à batalha. He was brought into the king's house. Ele foi levado ao palácio do rei. And then after a few years, run out of the king's house. E depois de alguns anos, ele foi expulso dali. He was hunted and moved from cave to cave. Foi caçado e ele teve que esconder, indo de caverna em caverna. He experienced a great deal of conflict. Ele sentiu muito conflito. And David's struggle with insecurity E a luta de Davi com a insegurança, is expressed numerous times in the Psalms. nós vemos expressado várias vezes nos Salmos. But we notice that David reached for the proper source of security. Mas nós vemos que Davi, ele tentou alcançar, segurar aquele recurso correto para a sua segurança. And this is why so many times in the Psalms, E por isso, muitas vezes, no livro de Salmos, David speaks of God being his rock, Davi fala que Deus é o seu andar, his foundation, a sua fundação, his strong tower, a sua torre segura, his defender, a sua defesa, his shield, o seu escudo. and other examples or words that describe a place of secure E outros position. exemplos ou coisas que descrevem a segurança. But for so many people, Mas para muitas pessoas, when they are struggling with insecurity, quando estão lutando com essa insegurança, outwardly you may not see it. por fora, talvez você não vê. If someone looked at David, they would not have thought he was insecure. E quando alguém olhava Davi, pode ser que não pensavam que ele não tinha essa insegurança, vamos But dizer. his writing reveals the truth. Mas o que ele escreveu revela para nós a verdade. David very much needed a place of security. Davi precisou um lugar de segurança. And when we experience times of insecurity, Quando nós sentimos esses momentos de insegurança, a significant move, uma mudança grande, a loss of a job, perca de um emprego, conflict with a spouse, conflito com a esposa, a trouble in the church, dificuldades na igreja, what do we flee to? para que nós corremos? Do we run to the Lord? Nós corremos para Deus? Or is there a sin that comes up in our heart? Ou tem um pecado que primeiro aparece em nossas Do we vidas? respond in anger at those times? Estamos respondendo com raiva, com ira, As a defense mechanism como a nossa defesa to try and protect ourselves? para tentar nos proteger, Or do we humble ourselves to God? ou nós nos humilhamos a Deus? Insecurity is something that many preachers A insegurança é algo que muitos pregadores and preachers' children e filhos de pregadores struggle with.
eles lutam com isso. and can be the root of many addictions. E pode ser a raiz de muitos vícios. Another root is rejection. Outra raiz é a rejeição. Rejection can come in many forms. Rejeição pode vir em muitas formas diferentes. Rejection may be the cause of something overtly done to us. A rejeição pode ser de algo que foi feito a nós. A parent physically abusing Um pai fisicamente abusando or abandoning. ou abandonando. Maybe a child who is adopted Talvez um filho que é adotado will have a strong sense of rejection terá uma sensação de rejeição, because their birth parents gave them up. porque os seus pais naturais os deram embora. Sometimes people even perceive the death of a loved one as a rejection. Às vezes alguns até percebem a morte de um ente querido como uma rejeição. And they would say things like, why did they leave me like this? E diriam coisas, por que me deixaram assim? Why did they do this to me? Por que fizeram isso para mim? Rejection can also be more subtle. A rejeição também pode ser mais sutil. A parent who is over-parenting Um pai que está mais do que ajudando o seu filho can impart a sense of rejection to a child. pode passar aquele sentido de rejeição ao seu filho. Because the child feels that the parent doesn't believe they're capable. Porque a criança pensa que o pai não acha que ele é capaz de fazer sozinho. They think that they're not able to make decisions. Acha que eles não conseguem tomar decisão. I've known parents Conheço os pais who would cut their children's food. que cortavam a comida dos seus filhos, And as a young child, that's fine. e como uma criança pequena, tudo bem. But I've known parents who would cut their children's food when they were 18 Mas eu conheço pais que cortavam a comida dos seus filhos quando eles tinham 18 anos. and give the explanation to the table E aí explicavam a mesa ali that they just don't know how to cut their food properly. que eles simplesmente não sabiam cortar corretamente. At 18, they should be let alone to cut their own food. Com 18 anos, a gente deveria deixar eles cortar sua própria comida. This type of attitude produces a sense of rejection. Esse tipo de atitude produz essa sensação de rejeição do filho para o pai. A parent who is a perfectionist, Um pai que é aquele pai que gosta de tudo perfeito, which of all the problems that I have is not one. que de todos os problemas que eu tenho, esse não é um. But a parent who's a perfectionist who constantly criticizes their child Mas um pai que é perfeccionista e sempre critica o seu filho, or criticizes their spouse ou critica a esposa deles, ou o cônjuge deles, or criticizes their friends ou critica os amigos deles, or their church members ou seus membros de igreja, or other pastors and ou so outros forth, pastores, creates a sense of rejection criam uma sensação de rejeição, by implying nothing you do is ever going to be good enough. com a implicação de que o que você fizer nunca vai ser bom o suficiente. You are deficient, you can never live up to my expectations. Você tem uma deficiência e nunca consegue chegar em deficiência no sentido que não chega ao alvo do que Consequently, esperamos. a perfectionist will never be very happy Um perfeccionista, por causa disso, normalmente nunca é feliz, because of their expectation por problem. causa do que esperam. But they do real damage to others by producing a sense of rejection. Mas danificam realmente os outros, produzindo essa sensação aos outros de rejeição. Another root of addiction can be resentment. Outra raiz de vício pode ser o aborrecimento. At least once a month, Pelo menos uma vez por mês. I have families come to do Eu counseling. tenho famílias que vêm para ser aconselhados, Pastors, pastores, missionaries, missionários, evangelists, evangelistas, and often there's a significant problem in the home. e muitas vezes tem um problema bem forte dentro do lar. Unfortunately, often the problem is resentment. Infelizmente, muitas vezes o problema é um aborrecimento. I grew up, as I said, in a pastor's home. Eu fui criado num lar de pastor. Of all the pastors
and children that I knew growing up, de todos os pastores e filhos de pastores que eu conhecia Only- sendo criado, only one of them that I know of is still in church. somente um do que eu sei ainda está na igreja. And many of them say they won't go to church any longer E muitos dizem que não irão frequentar a igreja because they resent the church porque eles estão aborrecidos com algo na igreja. and they resent the ministry. E eles estão aborrecidos com o ministério. And while I understand that every person has their own choice, E enquanto eu entendo que cada pessoa tem a sua própria escolha, and I would never want to imply that this is their parents' fault. eu nunca iria querer indicar que talvez isso seja a culpa dos seus pais, Because many people grow up in godless homes and choose to serve God. porque muitas pessoas são criados em lares que não são crentes, mas escolhem seguir a Deus. Ultimately, every decision is a personal decision. No fritar dos ovos, a decisão pessoal é pessoal. Ninguém pode fazer essa decisão por você. But it is important for us as parents to understand something. Mas é importante para nós, como pais, entendermos algo. Everyone has trouble. Todo mundo tem problemas. Everyone has problems, Todo mundo tem dificuldades. difficulties. Sometimes we can begin to blame ministry for problems. Às vezes nós culpamos o ministério pelos problemas. This happens in America. Isso acontece na América. This happens on the mission field. E isso acontece no campo missionário. I know missionary kids who are angry at God Eu conheço filhos de missionários que estão irados com Deus, because they grew up in a country they didn't like. porque foram criados num país que eles não gostavam. I know pastors' children who grew up in America Mas eu conheço filhos de pastores que foram criados na América who are also angry at God. e que também estão irados com Deus. And one of the things that I have found E uma coisa que eu encontrei is that many times the difference in resentment and no resentment é que muitas vezes a diferença em aqueles que estão aborrecidos e não has to do with the attitudes that we as parents have as they're growing up. tem a ver com as atitudes dos pais que nós temos enquanto eles estão sendo criados. If we complain about our circumstances, Se nós reclamamos das nossas circunstâncias, if we complain about the people in the church, se nós reclamamos das pessoas na igreja, if we show our children anger and frustration as though we were oppressed because of ministry, se nós mostramos a ira, a frustração por causa da opressão do ministério, then they will take on an attitude of resentment. então eles vão tomar para si essa ideia, esse aborrecimento do ministério. Likewise, even if a person is not in ministry, E mesmo se a pessoa não está envolvida no ministério, we impart an attitude of iniquity. nós mostramos uma atitude de iniquidade. There's a difference in the Bible between iniquity and transgression. Tem uma diferença na Bíblia entre iniquidade e transgressão. Transgression is the action, A transgressão é o ato, but iniquity is the attitude. mas a iniquidade é a atitude. Iniquity, the attitude of iniquity, A atitude de iniquidade will ultimately lead to transgression. vai levar à transgressão. We might describe iniquity in this way. Nós podemos escrever a iniquidade dessa forma. Iniquity is a negative attitude toward righteousness A iniquidade é uma atitude negativa para a justiça and a positive attitude toward sinfulness. e uma atitude positiva ao pecado. It might be expressed in this way. Pode ser expressado dessa forma. Come on, children, we have to go to church. Vamos, filhos, nós temos que ir à igreja. We have to go on visitation. Nós temos que ir fazer visita. I have to go to the hospital to minister. Eu tenho que ir ao hospital ministrar. And although we're doing the things we should, E ainda que estamos fazendo aquelas coisas que deveríamos, we're imparting a reluctance to the thing God has called us to. estamos passando uma falta de desejo de fazer aquilo que Deus quer que nós And façamos. in our mind, we
are thinking, I'm showing my children that they have to serve God. Em nossas mentes nós pensamos, eu estou mostrando aos meus filhos que eles No matter- precisam servir a Deus. No matter how they feel. Não importa como eles se sentem, But what you're actually showing to your children mas o que você está realmente mostrando aos seus filhos is that serving God is a burden. é que servir a Deus é um And it's peso, hard. é difícil. And you don't want to go to church. Você não quer ir à But you igreja, don't have a choice. mas você não tem escolha. Likewise, Igualmente, we may speak about sinful things we've done in our past. nós podemos falar de pecados do nosso passado. And while we might say you should not do these E things, mesmo que falamos, nós não deveríamos fazer our isso. children will hear us telling stories of what fun we had while doing them. Nossos filhos ouvem nos falar sobre a alegria que passou por fazer aquele pecado. And we're really speaking out of both sides of our mouths. E na verdade estamos falando duas coisas completamente diferentes. And so a child who grows up in a home that does right Então a criança que é criada num lar que faz o correto can receive this wrong attitude, pode perceber essa atitude errônea and then it builds resentment in their heart. e aí cria um aborrecimento no seu coração. And their resentment says, I don't want to be miserable like my parents. E esse aborrecimento talvez indica que eles não querem ser tristes ou assim dificultados como seus pais. So I'm not going to serve God. Então eu não vou servir a Deus. Look at Exodus chapter 20. Olha em Êxodo capítulo 20. We misquote this verse a lot. Muitas vezes nós tiramos do contexto esse versículo. Verse number 5 Êxodo 20, versículo 5 and 5 and 6. e versículo 6. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Many times we will speak about generational sin. Muitas vezes nós falamos sobre os pecados de geração em geração, As in activity that one generation does and the next. como uma atividade que uma geração faz e também o próximo. But the Bible never talks about generational activity. Mas a Bíblia nunca fala sobre atividade de geração em geração. It talks about generational iniquity. Fala sobre a iniquidade And de if you geração em notice- geração. If you notice in these two verses, Se perceber nesses dois versículos, it is not activity that is condemned, não é a atividade que é condenado, but rather attitude. mas a atitude. Iniquity is passed on in them that hate God, A iniquidade é passada por aqueles que odeiam a Deus, and mercy is passed on in them that love God. e a misericórdia é passado nas gerações daqueles que amam a Deus. The iniquity in a negative way produces sinful activity, A iniquidade, num modo negativo, produz atividade pecaminosa, and love produces positive activity. e o amor produz positivamente o amor. But if we're not careful, Se nós não tomamos cuidado, we can do what is right nós vamos fazer o que é certo with an attitude of iniquity. com uma atitude de iniquidade. And our children will reject what we do, Nossos filhos vão rejeitar o que nós fazemos and they will follow the attitude they saw in us. e vão seguir apenas a nossa atitude. And then we will be sorry. E aí nós vamos nos arrepender. And they become resentful of the activities that we do, E eles aborrecem as atividades que fazemos, and in their resentment, e no aborrecimento they say, I will not do what you've told me to do. eles dizem: não vou fazer o que você me falou para fazer. I will do what I want to do, Eu vou fazer o que eu quero fazer. and you cannot stop me. E você não pode me impedir. Another issue Outro In this assunto regard. é nesse sentido, is the idea of control versus influence. é a ideia, a diferença entre controle Influence. e influência. The average parent O pai normal,
has an attitude of controlling their children. tem uma atitude de controlar os seus filhos. And certainly we should teach our children obedience. E com certeza devemos ensinar a Certainly we obediência, should discipline wrongdoing. devemos disciplinar os erros, But if we only control our children mas se simplesmente controlamos os nossos filhos and we don't labor to gain their hearts e não trabalhamos para ganhar o seu coração, so that we have an influence in their life para que temos influência em suas vidas, beyond the control of their activities, além do controle de suas atividades, then when they get out of the home, então quando saem do lar, if you have no positive se você influence, não tem a influência positiva, you will lose control. você vai perder o controle. But if you will develop a right influence in their life, Mas se você desenvolver essa influência correta em suas vidas, then you will be able to continue to influence them beyond their então years. você vai poder continuar a influenciá-los depois que eles saem. Study it in the scriptures. Estuda, vê nas escrituras. God never works on the attitude of control. Deus nunca trabalha, Ele nunca tenta afetar a atitude de controle. God never grabs us by the ear and forces us to obey. Ele nunca nos pega pela orelha e nos força a obedecer. Rather, the Holy Spirit speaks to our heart. Mas o Espírito Santo fala ao nosso He coração. calls us. Ele nos chama. He woos us. Ele tenta nos atrair. And He loves us E Ele nos ama so that we might do His will. para que possamos fazer a sua obra. Because His will is what is best. Porque a vontade dele é o que é melhor. But Satan desires to control Mas us. Satanás quer nos controlar. And many parents act more like Satan in this than they do like God. Muitos pais parecem mais com Satanás nisso do que com Deus. And unfortunately, many pastors act this way in regards to their church as well. Infelizmente, muitos pastores também tratam do mesmo jeito de suas congregações. And this will only create resentment. Isso só cria aborrecimento. A third thing that creates resentment Terceira coisa que causa o aborrecimento is when we impose rules é quando nós imponhamos regras that have no reasons, que não têm razões, just because we can, só porque nós podemos, just for our own pleasure para o nosso próprio proveito or our own comfort. ou o nosso próprio conforto. It is okay when a child is only very small Não tem problema quando uma criança é pequena, and they don't have good comprehension, não compreendem bem, but a parent must change their methods mas ao passar do tempo os pais têm que mudar os seus as a métodos child grows. enquanto a criança cresce. And rules should be based upon As regras deveriam ser baseadas the development of right character in their life, no desenvolvimento de um caráter correto em so suas that we can vidas, take them to the Word of para God que possamos os levar à palavra de Deus and show them that these rules are for their e benefit. mostrar que essas regras são para o seu These benefício. rules are to help them have a good life, Essas regras são para te ajudar a ter uma boa so vida, that there is reasoning to the rules. para que tenha um raciocínio com aquelas regras. Strict rules alone will not produce good people. Regras rígidas não produzem pessoas boas. Strict rules without proper reasoning Regras rígidas sem um raciocínio próprio will produce rebellion and resentment. produzem a rebelião e o aborrecimento. And many people's addiction is rooted in this. E muitos vícios são enraizados nisso. The last root here A última raiz aqui is what we spoke of last é o night que nós indicamos ontem à noite, concerning emotional pain. da dor ou da trauma emocional. And this emotional pain E esse emocional is rooted in some traumatic event. é enraizado em algum trauma na vida. Ultimately, all of these Todos esses might be labeled as bitterness. podem ser resumidos como amargura. Hebrews 12:15. Hebreus 12, 15. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A root of bitterness. Uma raiz de amargura. The Bible tells us that bitterness is the result
A Bíblia nos diz que a amargura é resultado of failing of God's grace. da falha da graça de Deus. How do we fail of God's grace? Como que nós falhamos de ter a graça de Deus? James chapter number 4, verse 6. Tiago 4, versículos 6 a 8, diz assim: antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. We fail of God's grace when we refuse to humble ourselves to Him. Nós falhamos de ter a graça de Deus quando não nos humilhamos a Ele. When we decide that we will solve our own problems. Quando decidimos que nós vamos resolver os nossos próprios problemas. And we begin to look for our own solutions E to these. começamos a procurar as próprias soluções para esses problemas. And ultimately, the only way out of these troubles E, afinal, o único modo de escape desses problemas is humbling ourselves to God. é através da humildade a Deus. That's the beginning point of restoration. Esse é o ponto inicial da restauração. It's the beginning point of salvation. É o ponto inicial da salvação. A person must humble themselves to acknowledge they need a Savior. Uma pessoa tem de se humilhar para admitir que precisa de um Salvador. And an addict must humble themselves Um viciado precisa se humilhar to acknowledge that their way doesn't work. para perceber que seus próprios caminhos não funcionam. And to begin to follow God's way. E para começar a seguir o caminho de Deus. And when they do, E quando fazem isso, God gives grace to the humble. Deus dá graça aos humildes. And they begin to get victory in their life. E começam a ter vitória em suas vidas. We're going to take a 5-minute break. Nós vamos parar um pouquinho por 5 minutos. And we'll start again at half after right now. E 9 o'clock. na meia hora nós vamos começar.